No vídeo de hoje nós vamos falar como conciliar dois editais de concurso. Se você está com essa dúvida se vale a pena ou não e como fazer isso, então vem comigo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E uma das perguntas que eu mais recebo lá no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, tá aqui embaixo, tá? Siga lá, por favor. Mas uma das perguntas que eu mais recebo é: Felipe, vale a pena conciliar dois editais de concurso? Será que eu posso? Será que eu devo? Como que funciona? Se isso não vai me prejudicar? Então é o seguinte, ó, a primeira coisa que eu vou te responder é: sempre será melhor estudar para um concurso só ao invés de dois, isso é fato. Só que tem algumas ocasiões, alguns casos específicos em que vale a pena sim você conciliar dois editais de concursos. E é sobre esses casos que eu vou falar aqui. Então, a primeira resposta é: depende muito da sua situação, do seu nível de preparo e principalmente do tipo de concurso que você já estuda com o concurso que você pretende conciliar. E por que eu falei que é sempre melhor estudar para um edital só ao invés de dois? Porque é matemática, né? Se você tem 4 horas disponíveis para estudar e você dedica essas 4 horas para um concurso só, a chance de você ter sucesso é maior se você dedicar 2 horas para um concurso e 2 horas para o outro. Essa matemática, nem sempre, quando se fala de concurso, é tão simples assim. Por quê? Depende muito, porque eu pelo menos, costumo acreditar que em concurso público, mais importante do que a quantidade de horas que você estuda é a qualidade dessas horas. Tenha certeza disso. Não adianta você estudar 4 horas se uma pessoa que estuda 2 horas líquidas de uma forma correta e você estuda 4 horas de uma forma errada, essa pessoa que estudou apenas 2 horas, mas de uma forma legal, correta, ela provavelmente terá um desempenho melhor do que o seu. Então, tenha em mente isso. Só o tempo de estudos, né, a quantidade de horas, não é determinante na aprovação e no desempenho de ninguém, tá? Você precisa estudar essas 4 horas, mas com qualidade, focado. Mas considerando que, tá, você tem 4 horas, 5 horas, 3 horas de estudo, não importa o tempo. E você realmente estuda da forma adequada, sabe tudo certinho, mas vale a pena conciliar? Não vale? Quais situações que valem a pena e quais que não valem? Então é o seguinte: primeira situação que vale muito a pena você conciliar um edital com o outro. Concursos da mesma área. Por exemplo, Cal São Paulo está com o edital aberto aí e o Cal Santa Catarina também. São concursos da mesma área. A base desses dois concursos é praticamente a mesma, que são as resoluções do Cal. Nesse caso, você pode e até deve, né, se for possível, fazer as duas provas, porque os editais são muito parecidos e você vai conseguir ter um desempenho aceitável, você vai conseguir aproveitar muitas matérias para os dois de uma vez só. Aí vale a pena. Mas Felipe, o concurso do Cal Santa Catarina, embora tenha as resoluções que é a mesma base, né, do Cal São Paulo, ele é um pouco diferente nas outras matérias específicas, em cerca de 40%. E aí a gente começa a fazer o famoso cálculo. Eu, por exemplo, quando tenho dúvida se vale a pena eu conciliar um edital com outro, a primeira pergunta que eu tento responder é: qual é a porcentagem de coisas que eu já vi sobre esse edital em comparação com o outro, ou que são o mesmo assunto, né? Se eu chegar à conclusão que mais de 60% do edital eu não consigo, né, mesclar, eles são muito diferentes, daí eu acho que não vale a pena, tá? Então, por exemplo, no concurso do Cal Santa Catarina, como você já tem uma boa parte que são as resoluções que são comuns aos dois editais, eu acho que daí vale sim a pena você, mesmo tendo que ver matérias novas, você conseguir conciliar esses editais. Porém, tem uma condição: se você só tem 1 hora, 2 horas para estudar, mesmo que tenha pouca coisa que não seja comum, aí eu não acho que vale a pena, tá? Porque eu acho que daí, assim, se você quiser realmente passar, tem a intenção de ser aprovado, eu acredito que seja melhor você focar em um só e dar o seu máximo naquele lá, porque tudo depende também da quantidade de tempo. Porque embora a gente fale, 2 horas líquidas, mas assim, bem estudadas, são 2 horas apenas. Então, se você já vai dedicar, sei lá, 1 hora para conhecimentos específicos, para as resoluções, você tem ainda que ver o conhecimento básico, que você não pode negligenciar conhecimento básico. Então daí sobra muito pouco tempo para você ver as matérias que são incomuns aos dois editais, entendeu? Então vai depender também da sua quantidade de horas disponíveis de estudo. Se você tem menos de 2 horas para estudar para um concurso, eu te aconselho a não conciliar em nenhum concurso, a menos que as matérias sejam idênticas de todos os concursos. Você consiga, sei lá, conciliar 90% do edital.
Só que isso dificilmente acontece, né? A gente sabe que até de um concurso para o outro, né, para o mesmo cargo, se você pegar, sei lá, a Prefeitura de Salvador no ano de 2018 e depois for fazer essa prova dali 4 anos, você provavelmente vai se deparar com uma prova totalmente diferente, mesmo sendo a mesma banca realizando a prova. As bancas, elas se atualizam, elas se inovam, elas não vão cobrar o mesmo assunto que cobraram 4 anos atrás. Uma outra situação que é muito comum acontecer também, você já está estudando para um concurso X, tá? E daí falta um mês para sua prova, você já está na fase de revisão, você já viu toda a matéria, já esgotou o edital, só está revisando. E daí surge um outro concurso, né, um outro edital, que não tem muito a ver com o que você está estudando, e daí tem mais, normalmente são 2 meses até a prova, né, quando eles lançam o edital. Aí eu acho que vale a pena se você conseguir mesclar ainda algumas matérias, tá? Se o edital for muito diferente, totalmente diferente do que você já está estudando, eu te aconselho a continuar estudando para o seu, revisar, a intensificar as revisões, resolvendo questões e focar em um só. Mas se você conseguir aí mesclar algumas matérias, como você já está em processo de revisão de um concurso, eu acredito que dá sim para você embarcar nesse outro. Nesse caso específico, também eu acho que é uma boa conciliar 2 editais. E antes de a gente falar das situações em que não vale a pena, em hipótese alguma, você conciliar 2 editais de concurso, eu já vou pedir o seu like aqui e a sua inscrição nesse vídeo se ainda não for inscrito. Isso ajuda demais o YouTube a continuar entregando os meus vídeos para cada vez mais concurseiros. Então deixa o seu like para mim. Mas então, quando não devo conciliar, em hipótese alguma, 2 editais de concurso? A resposta é bem simples e óbvia, né? Quando as áreas forem totalmente diferentes. Quando você não consegue aproveitar nada, por exemplo, você está estudando para o CAL, para qualquer concurso de CAL, e daí você quer conciliar com o concurso, sei lá, do Poder Legislativo dentro de arquitetura. As matérias são muito diferentes, em nenhum outro concurso vão cobrar normalmente as resoluções do CAL, você não vai conseguir aproveitar, que isso é um bom peso, né, uma boa parte. Então, aí não vale a pena. Aí eu acho que realmente são áreas totalmente diferentes. Eu já fiz isso, inclusive, pior ainda, porque eu não mesclei 2 editais de concursos de arquitetura. Eu mesclei tribunal com arquitetura, que era pior ainda. O que acontecia? Eu ficava naquela faixa de 70% de acertos nos 2 e não conseguia passar em nada. E é isso que acontece normalmente com quem tenta mesclar 2 editais totalmente diferentes. Não tem como você. Em um edital, normalmente você tem, sei lá, só de conhecimentos específicos, por baixo aí umas 40 legislações ou 40 tópicos para você ver. Agora pensa, 80 tópicos totalmente diferentes para você estudar em 2 meses. Não vai acontecer. Você vai acabar vendo só o superficial de todos e não vai conseguir se aprofundar em nada. Não é saudável e não tem qualidade nesses estudos, sabe? Você vai fazer um 70% de acerto, 65% e vai só se frustrar nos 2, o que é pior. Sabe aquele ditado, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando? Então é exatamente isso. Se você não tem tempo para estudar para 2 concursos, assim, se o seu tempo de estudo é inferior a 2 horas líquidas, ou se os editais são muito diferentes, escolha um. Normalmente, quando você já está mais preparado, você já tem mais tempo de estudo, a tentação de você ficar pulando de edital, né, porque o salário é maior, porque esse é na minha cidade ou numa cidade próxima, é muito grande. Só que é justamente aí que a gente começa a errar e ficar mudando de foco. Foque no que você já está estudando, tenha em mente qual é o seu objetivo a médio e longo prazo, porque daí você vai correr menos riscos de cair em tentação e acabar com sua metodologia de estudos. Foque em um. Mas sim, em alguns casos, se você avaliar, eu acho que dá para conciliar os 2, os editais são bem comuns, são bem parecidos, ou tem uma questão ainda, quando você estuda mais tempo, muitas coisas você já viu de um edital. Então pode ser, sei lá, você está estudando para um concurso de prefeitura, e daí surgiu um outro concurso de algum outro órgão, até mesmo de uma outra prefeitura, que assim, para esse concurso que você está estudando, você não consegue muito juntar as matérias. Porém, o concurso novo que saiu, você já viu, sei lá, 60% desse edital. Aí eu também acho que vale a pena. Talvez seja interessante você conseguir fazer essa junção, né, dos 2 editais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos e até o próximo vídeo.